Aleluia. Hallelujah. Olha para uns dois do seu lado Look at these two e people fala around assim para you ele: não há and tell them there isn't impossíveis nothing impossible para o nosso Deus. to our God. Não há There isn't impossível nothing impossible para o nosso Deus. to our God. Você crê nisso nessa manhã? Do you believe this morning? Celebra o nosso Deus. Celebrate our God. Pode se sentar no teu lugar. You may take a seat. Aleluia. Hallelujah. Deus bom. God is good. Deus é bom. God is good. Não há There isn't impossíveis nothing impossible para o nosso Deus. to our God. Não há There isn't impossíveis nothing impossible para o nosso Deus. to our God. Será que você pode declarar isso essa manhã mais uma vez? Não há. Can you declare this one more time? There isn't. Não há There isn't impossíveis nothing impossible para o nosso Deus. to our God. Hoje eu quero falar com você sobre algo Today I want to talk to you about something que o Senhor tem falado muito comigo nessas últimas semanas. that the Lord has been speaking to me a lot in the past few weeks. Eu sei que eu falo isso toda vez que eu subo aqui, I know I say this every time I come up here, mas é porque durante a semana o Senhor fala muita coisa comigo. but it's because during the week the Lord talks to me a lot. Eu tenho que anotar algumas coisas, I have to write some stuff down porque senão eu esqueço. or else I'll forget. Por exemplo, Or for example, botar o lixo para fora. to put the garbage out. Hoje eu não esqueço mais, Today I don't forget anymore porque já se tornou um hábito. because it became a habit. Mas até se tornar um hábito, But until it becomes eu a esqueci habit, de botar o lixo para fora. I forgot to put the garbage out. Então, se você tá aí falando assim, talvez você receba uma cotovelada da sua esposa agora, Maybe you received like a touch from your wife right now. ok? Tenha misericórdia dele, Have mercy on him. ok? Uma hora ele vai aprender. He's going to learn Cadê os eventually. homens? Digam amém. Where the men say amen. Meu Deus. My God. Vamos lá. Mas o Senhor falou muito comigo nessas últimas semanas sobre isso. But the Lord has been speaking to me a lot about this the past few weeks. E para ser honesto, And to be very honest, faz algum tempo já que eu quero pregar essa mensagem. it's been some time that I wanted to preach this E quando eu message. falo algum tempo, eu não estou falando alguns dias, And when I say some time, I don't mean a few days, nem semanas, not a few weeks, nem meses. not months. Mas essa mensagem But this message, já tem alguns anos. it's been a few years. E quanto mais eu converso com pessoas, And the more I talk to people, mais eu entendo sobre esse assunto. the more I understand about this subject. Então, por muito tempo, eu não quis pregar sobre esse assunto. So for a long time, I don't want to preach about this Talvez matter. por falta de sabedoria. Maybe because of a lack of wisdom. Mas a palavra diz, peça sabedoria But the word says, ask for knowledge, e o Senhor for wisdom, and the nos Lord, dará He sabedoria. will give you wisdom. Provérbios fala isso. Proverbs says this. Né? O temor ao Senhor The fear of the Lord é o princípio da sabedoria. is the principle of wisdom. Então, hoje eu quero falar um pouco com você sobre algo So today I want to talk to you about que something Provérbios também fala bastante. that Proverbs also talks a lot about. Fala sobre a palavra. It talks about the word. Então, olha para mim, So look at me. ou melhor, olha para mim. Yes, look at me. Você consegue fazer isso aqui, ó? Can you see this? Isso. Ninguém quis fazer, tá vendo? No one wanted to copy Então me. faz pro vizinho que tá do seu lado aí, ó. So look at the person next to you and do this. Ok? Okay? Faz pro outro para ele não achar que você tá de birra com ele. Now Aí look faz to pro the outro. other Faz. person and do the same thing. Pode dar a língua pro outro irmão que tá do seu lado You aí, can vai. share Não your tem tongue to the problema. person Vai, next to you. dá a It's língua pra okay. ele hoje. It's Ok. okay. Só hoje, só hoje. Just today, it's Ok, okay. ok. Se acontecer algum problema, a gente faz atendimento. If any issues happens, we Ok, can eu me have some responsabilizo, time. não tem I problema will be não. responsible for it. Mas hoje eu quero trazer uma palavra para você But today I want to bring a word to you que está that is em Tiago, in James capítulo de número 3. chapter 3. Quem está comigo, diga amém. Who's with me, say amen. Aleluia. A palavra vem dizer para mim e para você em Tiago, capítulo de número 3, verso de número 1. The word tells you in James chapter 3, verse 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. Todos tropeçamos de muitas maneiras. We all stumble in many ways. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, Anyone who's never at fault in what they say is perfect, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. able to check their whole body in check. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. When we put bits in the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Tomem também como exemplo os navios. Or take ships as an example. Embora sejam tão grandes Although they're so large e
impelidos conforme a vontade do piloto, and are driven by the strong winds, semelhante modo a língua é um pequeno órgão do corpo, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. mas se vangloria de grandes coisas. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boasts. Quem está comigo ainda aqui? Who's with me, say amen. Ok. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, Consider what a great forest is set on fire by a small spark. colocada entre os membros do nosso corpo. The tongue is also Verse number 6. The tongue is also a fire, a word of evil among the parts of the body. Assim também a língua é um fogo The tongue is also a fire, e um mundo de iniquidade. a word of evil among the parts of the body. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. It corrupts the whole body. Incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Sets the whole course of one's life on fire and itself set on fire by hell. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido dominada pela espécie humana. All kinds of animals, birds, reptiles, and sea creatures are being tamed and have been tamed by mankind. A língua, porém, ninguém consegue domar. But no human being can tame the tongue. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. It is a restless evil full of deadly poison. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, With the tongue we praise our Lord and e com Father, ela amaldiçoamos os homens, and with it we curse human beings, feitos à semelhança de Deus. who have been made God's likeness. Não tem amém. No amen. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Out of the same mouth come praise and cursing. Meus irmãos, My brothers and sisters, não pode ser assim. this should not be. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Can both fresh water and salt water flow from the same spring? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? My brothers and sisters, can a fig tree bear olives or a grapevine bear figs? Da mesma forma, Neither uma fonte de água salgada can a salt spring não pode produzir produce água doce. fresh water. Você pode fechar os seus olhos? Can you close your eyes? Vamos orar mais uma vez? Let's pray one more time. Pai, obrigado por esse dia. Father, thank you for this day. Obrigado pela minha vida, pela vida da Isa. Thank you for my life. Thank you for Isa's life. Nos usa, Senhor, como instrumento em tuas mãos. Use us as instruments in your hands. Que possamos estar sensíveis à tua voz. That we may be sensible to your voice. Que possamos aprender e ouvir do Senhor, That may we learn and hear from God, que é manso e humilde. who's kind. Pai, que todo e qualquer tipo de empecilho, That anything that can distract que todo e us, qualquer tipo de limitação any limitations, caia por terra may nessa be manhã. rebuked Eu this declaro morning. liberdade do teu Espírito Santo, I declare freedom of your Holy para que Spirit nós possamos fluir. so that we can flow. Pai, nos ensina, Teach us, Lord. nos molda, Mold us. nos confronta, Confront nos us. consola, Counsel que a tua us. palavra, That your o teu word, Espírito, your spirit, encontrem espaço nessa manhã. may find space here this É o que morning. nós te pedimos e já te agradecemos. This is what we ask you and already thank you. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Amém. Amen. Hoje eu falo com você sobre o poder da palavra. Today I talk to you about the power of the word. Eu primeiro quero falar para você o que o mundo diz sobre isso. First, I want to tell you what the world talks about this. E depois eu quero falar o que a Bíblia diz sobre isso. And then I want to bring what the Bible says about this. Porque normalmente eu gosto de começar pelo que a Bíblia diz sobre isso, Because usually I start to like talking about what the Bible says depois about o que this. o mundo fala And then what the world e talks depois about it. voltar para a Bíblia. And then go back to the Bible. Mas vamos começar pelo que o mundo diz, But let's start with what the world depois a gente says. vai para a palavra Then we go to the word. e termina com a palavra. And we finish with the word. Mas o que o mundo diz a respeito da palavra? But what does the world talks about the word? E quando eu falo palavra, eu falo sobre aquilo que nós declaramos. And when I say word, I'm talking about what we declare. Você acabou de ler um texto You just read a test. e Tiago text. não está se limitando And James, he's not limiting himself a uma realidade bíblica. to a biblical reality. Ele está falando de uma forma geral. He's talking in a general Com a way. nossa boca, With our mouth, nós podemos liderar. we can lead. Com a nossa boca, nós podemos governar. With our mouth, we can Com a nossa govern. boca, nós podemos conduzir With our mouth, we can o guide rumo da nossa história. the course of our stories. Então, vamos começar pelo que o mundo fala acerca disso. So let's start talking about how the world talks Vamos about falar this. sobre o que as religiões falam sobre isso. Let's talk about what religion says about O this. que crenças de alta performance falam sobre isso. What beliefs of high performance talk about E o this. que céticos falam sobre isso. And what people outside of the church talk about Então, this. vamos começar por religiões. So let's start with religion. As outras religiões, The other religions, elas creem they believe que aquilo que é falado, that what was said como orações, as prayers, mantras, like mantras,
invocações invocations, têm a capacidade they have the de capability mudar ambientes, of change environments influenciar pessoas and influence e people fazer a vontade deles. and also make their will. Até mesmo invocar, Even to call on, abre aspas, let's open quotes, e divindades, fecha aspas, divinities, let's close como o quotes. apóstolo Paulo diria, demônios. Apostle Paul says demons. Então, em outras palavras, In other words, outras religiões creem other religions, they que believe há um poder sobrenatural na fala. there's supernatural power in Na what we palavra. say, in the word. Você está comigo? Are you with me? Agora vamos que crenças de alta performance nos levam a isso? Now let's talk about high performance beliefs. Talk about this. Eu não vou usar a palavra coaches, I'm not going to use the word coach até porque eu não tenho nada contra. because I don't have Por isso que eu anything estou usando against it. crenças de alta performance. That's what I'm using this word, high Mas em outras performance palavras, beliefs. In other words, Resumindo, to summarize it, um mindset diferente, a different mindset ou seja, uma diferença de pensamento, or a different way to think, mais plus palavras afirmativas words of affirmation igual equal mudança de realidade. a change of reality. Em outras palavras, In other words, uma mente diferente a different mind com palavras de afirmação with words of tem a affirmation capacidade de transformar pessoas is able to transform e people realidades. in realities. Alguns ainda creem Some still believe em algo chamado de lei da atração. in something called the Ou attraction seja, law. aquilo que eu falo, Whatever I say, eu atraio. I attract it. Aí tem gente que fica dinheiro, 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 dinheiro. And some people say money, 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 money. Você está comigo aqui nessa manhã? Are you with me this morning? Eu não estou falando o que está certo ou está errado. I'm not saying what's right and Eu what's estou te wrong. apresentando o que o mundo diz. I'm presenting to you Depois what eu the vou falar o word que a Bíblia says. diz. Quem está comigo, diga amém. And I'm going to say what the Hoje Bible eu falo com says. você sobre Amen. o poder da palavra. Today I talk to you about the power of the word. Então, as outras religiões dizem, So the other religions, they say, a palavra é poder. there's power in the Nós word. podemos invocar coisas, We can call on things, trazer coisas à realidade. bring things to reality, Talvez até levar pessoas ao lugar que nós queremos. maybe even take people to the place we want Invocar them to. demônios. Call on demons. Na alta performance a gente vai dizer High performance, we say, uma mudança de pensamento, a change of a mais mindset uma mudança de fala, plus a change of words, palavras afirmativas, affirmation words, palavras positivas, positive um words, pensamento positivo com palavras positivas. positive thinking with positive O saying. resultado disso é The result of this uma vida is melhor, a better life, um ambiente transformado, an e environment eu that's vou atrair transformed, coisas que sejam boas para mim. and I'll attract things that are good for me. Agora vamos ver o que céticos, Now let's talk about what people that don't talvez believe, agnósticos e ateístas acreditam. atheists and other people believe. E esquece tudo que eu falei. Forget everything I just said. Eles simplesmente acreditam They simply believe numa definição prática. in a practical definition. Palavras são importantes. Words are important. Uma boa oratória A good way of communication tem a capacidade has the de capability influenciar of pessoas influencing e people, manipular pessoas. manipulate people, Talvez para coisas boas, maybe for good things, talvez para coisas ruins. maybe for bad things. Não há um poder, There isn't a power, mas existe uma capacidade de influência. but there's a capability of Seja num grupo influence. pequeno, Let it be in a seja small numa group corporação, or a corporation, seja numa nação. or let it be a nation. Ou seja, presta atenção. So pay attention. Nesses três grupos de pessoas que eu estou falando para você, Three group of people I just pessoas que não presented. creem em nada, People that don't believe in anything, mas acreditam que de alguma forma a palavra tem a sua importância. but somehow they believe words have its De alguma forma a importance. palavra tem a sua influência. Somehow words can influence. Pessoas que acreditam na performance que tudo que eu falo People that believe in the performance, e everything I as say, coisas que eu escuto e entra na minha cabeça and the things I hear and enter my tem a mind, capacidade de mudar realidades. they have the capability of changing atrair coisas realities pra mim. and attract things for myself. E aí agora eu vou para outro grupo de pessoas Now I go to a different group of onde eles people acreditam que a palavra sim tem poder. where people they believe word has power. Elas declaram, elas repetem, elas invocam. They declare, they pray, they call on. Você está entendendo o que eu estou falando? Do you understand what Hoje I'm eu falo com saying? você sobre o poder da palavra. Today I'm talking to you Por que, about que the esses power of três word. grupos de pessoas, eu só estou te apresentando três, I'm only presenting you three groups, and why the groups conseguem entender are able to o understand poder da palavra, the power of the word, seja ela em qualquer nível de influência. let it be in any level of E influence. nós que somos cristãos, And us, who are Christians, que temos a palavra de Deus, who have the word of a God, revelação plena the full do revelation, conhecimento de Deus, the knowledge of God, ignoramos o fato daquilo que falamos. we ignore the fact of what we say. Olha o que Provérbios 18 fala para mim e para você. Let's see what Proverbs 18 tells you and I. Quem está comigo nessa manhã? Are you with me this morning? Eu prometo que eu vou deixar essa palavra o mais simples possível. I promise I'll make this word as simple as possible. Mas Provérbios 18, But Proverbs 18, ele fala algo sobrenatural. it says something that's supernatural.
Vamos começar do verso de número 20, pode ser? Let's start in verse 20. Is that okay? Vamos ler juntos? Let's read together. Se você não trouxe a sua Bíblia, o pessoal colocou aqui da mídia. Você pode celebrar os nossos voluntários nessa manhã, gente? If you didn't, Olha só, verso de número 20. verse 20. 1, 2, 3, a gente lê junto. 1, 2, 1, 3, 2, read 3. together. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. Verso de número 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Pega o que Tiago disse. Let's take what James said. Pega o que Provérbios está dizendo. Let's take what Proverbs is saying. E agora vamos pensar um pouquinho sobre isso. Now let's think about this a little bit. Porque eu quero te levar um caminho. Because I want to take you along the way. Identidade, Identity, conhecimento, knowledge, revelação, revelation, autoridade. authority. Fala comigo, identidade, Say with me, identity, conhecimento, knowledge, revelação revelation, e autoridade. and authority. Você entendeu o que o mundo fala sobre o poder da palavra. We understood what the world talks about the power of the word. Agora vamos ver o que a palavra diz sobre o poder da palavra. Now let's see what the word itself talks Tiago está about the dizendo, power of ainda the que word. seja o menor dos seus membros. James says, even if it's the smallest of your members, Então, só para eu ter certeza just to make sure que você tem esse membro. that you have this member, Faz assim para mim de novo. do like this for me one more time. Ok. Já entendi. Você tem esse membro aí com você, não tem? You have this member of Ok, your body então, with you. só para todo mundo tem esse membro. Everyone has this Ok, member. perfeito. Ainda que você não tivesse, Even if you didn't have não tem it, problema. it's okay. Mas eu estou falando para você que tem aqui agora, nesse exato momento. But I'm only talking to those who have Então, it this todo moment mundo right tem now. esse membro. So everyone E has it. Tiago está dizendo, um membro tão pequenininho And James is saying such a small tem a body capacidade de member fazer coisas grandes. can do great things. E de fato, a gente consegue ver pessoas And in fact, we can see people que talvez não tenham dinheiro, that maybe they don't have money, mas com conhecimento e uma boa oratória, but with knowledge and a good way to communicate, conseguem ir a grandes lugares. they can go to great places. Mas eu não estou falando sobre isso. But I'm not talking about Hoje eu falo com this. você sobre o poder da palavra. Today I talk to you about Eu the quero power trazer para of você the um word. entendimento do que a palavra diz. And I want to bring understanding of what the word says. Tiago diz, esse membro pequeno James says the small body faz coisas member grandes. can do great things. Tanto coisas boas, Good things, como dizer que o Senhor é grande, like praising the Lord, cantarmos louvores ao Senhor, sing worship songs to the mas também Lord, essa língua pode amaldiçoar os irmãos. but the same tongue can curse brothers and sisters. Mas Provérbios está dizendo para mim e para você But Proverbs is telling you and que I pelo poder da palavra, that by the power of a the sua word, língua tem a capacidade your tongue can de gerar vida e morte. generate E life os or que death. gostam de usá-la And those who like comerão to do use seu it fruto. will eat of its fruit. Agora, vamos entender o porquê que todo mundo está falando isso. Now let's understand why everyone's talking about this. Vamos começar por Salmos, capítulo de número 8. Let's start with Psalms chapter 8. Hoje a gente vai ler bastante a Bíblia, posso ouvir amém? Today we're going to read a lot of Bible, amen? A gente sempre lê bastante a Bíblia, We always read a lot of the Bible. mas hoje a gente vai ler bastante a Bíblia. But today we're going to read a lot of the Bible. Mas Salmos, capítulo de número 8, Psalm chapter 8, verso de número 1. verse 1. Talvez você conheça esse texto assim como eu conheço. Maybe you know this text like Vai I dizer know. para mim e para você, Senhor, Senhor nosso, Who say, Lord, our Lord, como é majestoso o teu nome em toda a terra. how majestic is your name in all Tu, earth. cuja glória é cantada nos céus. You have set your glory in the heavens. Olha o verso de número 2. Let's look at verse 2. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza. Through the praise of children and infants, you have established a stronghold against Por your causa enemies, dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. to silence the foe and the avenger. Quando contemplo os teus céus, When I consider your heavens, obra dos teus dedos, the work of your a lua e as fingers, estrelas que ali firmaste, the moon and the stars which you have set in place. pergunto, que é o homem para que com ele te importes e o filho do homem para que com ele te preocupes? I ask, what is mankind that you're mindful of them? Verso de número 5. Verse 5. Tu o fizeste You have made pouco menor them a little do que os lower seres celestiais. than the angels. Em outras traduções, In other ou no original vai translations, dizer pouco menor do que Deus. in the original text says a little lower than God. Quem está comigo, diga amém. If you're with me, say amen. Vamos lá, continua. Let's continue. Pouco menor do que Deus. E o coroaste de glória e honra. A little lower than God, and you crowded them Tu with glory and honor. fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. You made them rulers over the works of your Sobre os hands. pés tudo pusestes. You put everything under their Todos os feet. rebanhos, manadas e até os animais selvagens. All flocks, herds, and the animals of the As wild. aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. The birds in the sky and the fish in the sea and all the swim of paths of seas. Senhor, Senhor nosso,
Lord, our Como é Lord, majestoso o teu nome em toda a terra. how majestic is your name in all earth. Então, eu não estou falando só de Tiago, So I'm not only talking about James, Novo Testamento. in the New Testament. Eu não estou falando só de Provérbios. I'm not only talking about Salomão, Proverbs. provavelmente escrevendo. Solomon, probably the one who Eu wrote também it. agora estou trazendo para você o rei Davi. Now I'm bringing to you King David, Trazendo um pouquinho daquilo que a palavra fala. bringing a little bit of what the word says. Porque aqui diz Salmo Davídico. Because here's the Psalms from David. Então, provavelmente foi Davi que escreveu. So most likely David wrote Então, it. Tiago está falando. So James is Salomão saying está it, falando. Solomon saying Davi it, está falando. David saying Talvez it. você possa assim dizer assim, tá bom, já tem bastante gente falando. You might say, okay, a lot of people talking about Mas it. vamos ver o que Gênesis capítulo de número 1, 26 e 27 vai falar para mim e para você. But let's see what Genesis chapter 1, 26 and 27 will tell us. Gênesis 1, 26 e 27. Genesis 1, 26, 27, A palavra diz: the word says, Então disse Deus: Then God said, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Let us make mankind in our image and our likeness. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. So that they may rule over the fish in the sea, the birds in the sky, over livestock and all the wild animals, and over the creatures that move along the ground. Verso número 27. Criou Deus Verse 27, so God created o homem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. mankind in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. Então, olha o que a palavra diz. So look what the word says. Então agora Moisés está dizendo, So now Moses is saying it, inspirado pelo Senhor, inspired by God. nós fomos criados We were à created imagem e semelhança do Senhor. image and likeness of E agora eu God. quero começar a construir a sua identidade, Now I want to start building your para depois te identity, dar conhecimento, then give you knowledge, para depois a gente ter revelação so then we can have e revelation, por fim a gente ter autoridade. and by the end, authority. Porque tudo começa Because everything a partir de quem você é. starts from who you are. Provérbios fala para mim, para você. Proverbs tells you and I, Assim como o homem se vê, just like man sees himself, assim ele é. that's how he is. Aí eu vou dizer mais uma coisa. And I'm going to say one more thing. Lembra do que eu falei sobre aquelas outras formas de crença e conhecimento? Remember what I said about the other types of beliefs and knowledge? Até essas pessoas entendem Even those people que understand como você se enxerga, that how you see yourself então você... will make who you are. Essas pessoas entenderam princípios bíblicos They understood biblical que principles cristãos não entenderam. that Christians don't understand. Amém. Good word. That's right. Primeira coisa que nós precisamos entender: First thing that we must understand, quem eu sou. who am I? A Bíblia, The Bible ela traz esse entendimento, brings this essa understanding, revelação, this esse revelation, conhecimento this da knowledge sua identidade. of your Porque identity. imagina que você tivesse Because imagine you had autoridade, authority, mas sem conhecimento. but without knowledge. É como se um rei, It's like a king, ou melhor, o filho do rei, or better saying, the son of the tivesse king, acesso a tudo had access to e ele não everything, soubesse and he didn't que ele é know filho do rei. that he's the son É of como the se king. alguém tivesse uma grande herança para acessar, It's like who has a big mas ele inheritance não to sabe que tem access, herança nenhuma. but he doesn't know he has access Ele é to that. rico, He's rich, ou melhor, ele deveria ser rico, or better saying, he mas should be vive rich, como pobre. but he lives as a poor person. Mas o que a gente mais escuta da maioria dos cristãos: But what we hear most from Christians, pastor, como é difícil ser crente. Pastor, how hard it is to be Christian. É uma miséria, So much misery, é problema, so many é problems, levante. so many things Agora against preste me. atenção no que a palavra está dizendo. Now pay attention to what the word Gênesis says. capítulo de número 1, Genesis chapter 1, antes do verso de número 26 e 27. before Antes verse dele 26. dizer façamos o homem, Before he says, let us create mankind. sabe como é que começa? Do you know how it starts? Começa assim: e disse Deus, It starts like this. God said, haja. let it be. E houve. And there was. E disse Deus, And God said, haja. let it be. E houve. And there was. E disse Deus, And God said, haja. let it be. E houve. And there was. Então, peraí. So O meu Deus, my God criou todas as coisas created all things pelo poder da sua palavra. by the power of his E word. essa mesma palavra And the same está word dizendo que eu sou imagem e semelhança do meu is Deus. telling me that I'm image and likeness of my E não God. só isso, no Novo Testamento diz And not only that, but in que the o New próprio Testament Deus, says that God através do himself, Espírito Santo, through the Holy Spirit, agora habita em mim. now he lives within me. Esse mesmo Deus, The same God, através do seu Filho Jesus, through his son Jesus, diz para mim e para você he tells you and que I nós faríamos obras ainda maiores. that we would do even greater Então, things. deixa eu ver se eu entendi. So let's see if we Eu sou understood. imagem e semelhança de Deus. I'm image and likeness Eu of tenho o God. poder do Espírito I Santo. have power from the Holy Eu Spirit. tenho uma promessa dizendo que eu faria coisas I grandes. have a promise saying that I would E do great ainda things. acho que o que eu declaro And still, what I não declare, influencia naquilo que eu vivo. I think that doesn't influence how I live.
Há poder na palavra. There's power in the word. Há poder na palavra. There's power in the word. Você não é um meio termo. It's not something in Não é assim, between. eu sou parecidinho. It's not, I look a little bit like. Por exemplo, meu pai vai estar aqui no final do ano. Like my father, he'll be then né? here at the end of the Toda year. vez que você olha para meu pai, Every time you look at my né, father, ou pelo menos a maioria das pessoas fala assim, nossa, como você é parecido com seu filho. most people, they would tell him, you look so much like your son. Não, você não entendeu. Eu sou eu que sou parecido com meu pai, gente. You understood. I am the one who looks like him. Mas eu sou parecido. But I look like Eu him. não sou igual a. I'm not equal or the Eu não same sou a as him. imagem e semelhança. I'm not image and likeness. Não sei se você está entendendo onde eu estou querendo chegar para você. I don't know if you understand what I'm trying to get. Nós temos a mesma origem, a mesma essência. We have the same orange, the same essence. Quando a gente começa a ler Gênesis 1, eu vou te convidar depois de você ler na sua casa. I invite you to start reading Genesis 1 at your Eu estou house. ficando com calor já. I'm starting to get Aleluia. hot. I mean, getting hot. A palavra diz para mim e para você The word tells you and que I nós fomos feitos. that we were made. Isso fala sobre fazer mesmo, handcraft, feito à mão. It talks about being A handmade, imagem e semelhança. image and likeness. E a palavra diz que Deus soprou The word says that the a Lord sua breathed vida em nós. His life into Nós us. temos a imagem de Deus, We have the image a of God. vida de Deus, We have the o life of poder God. de Deus. We have the power Nós of temos a God. capacidade, We have the pelo capability poder da palavra, by the power de of the trazer word à existência coisas que não existem things that do como not se elas exist já as existissem. if they already did. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar com você nessa Do you manhã? understand what I'm trying to get with you this morning? Esses dias eu vi um experimento, eu ia até trazer esse vídeo, mas eu falei assim, vou só contar. I was going to share a video, but I decided just to tell you guys what I saw. Deixa eu fazer assim, porque toda vez que eu faço de outro jeito, meu cabelo fica bagunçado. Ok. Eu vi um vídeo, I saw a video. isso me chamou muita atenção. It really caught my Porque attention. essa semana também eu estava conversando com outro membro da nossa igreja. Because this week I E, was by also the way, talking se to você someone quiser um else. tempo de atendimento, By the way, if you want some cara, time with todo mundo me, tem acesso ao meu telefone, everyone has access to my number. ao telefone da Sam, My wife's ao number. telefone da igreja, manda mensagem. The number of the church. Just Eu não text mordo. us. I don't bite. Só, né, quando a minha esposa. Only Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. If you understand, say glory to God. Aleluia, aleluia. Dia das mães e tal, vai, pode brincar, vamos lá. Mother's Day, we can joke around Ok, today. as crianças agora era para estar tudo no Kids. The kids are ok? not here. Mas vamos lá. So let's go. E eu estava conversando com um dos membros da nossa igreja. I was talking to another member from E our ele perguntou church. assim, pastor, me explica algo. And he asked me, can you Porque eu já explain me vim de algumas something? realidades onde a ciência Because I came from a reality where nega a science fé. denies faith. Eu não sei se você está entendendo o que eu vou falar para você aqui agora. I don't know if you can understand what I'm going to say E now. talvez essa parte da mensagem seja a parte complicada. Maybe this part of the message is the Onde complicated algumas one. pessoas podem tentar fugir do assunto. Where some people might run away from the subject. Mas você entende But do you que understand quando você fala, that when you say, você está liberando frequência. you're releasing a frequency? E aí tem a galera da frequência. And then there's the people of the frequency. E não é sobre isso que eu quero falar. And that's not what I Não want to quero talk falar sobre a about. galera da frequência. I don't want to talk about the frequency Mas uma people. coisa é certa. But one thing is Esse certain. experimento que eu vi esses dias, This experiment saw científico, scientifically, eles pegaram uma mesa de ferro, they had a iron table. colocaram areia They put sand, e pegaram um arco de violino. and they had a cord from a Não violin. sei se você viu isso, I don't know if you saw viralizou this. esses dias na internet. It went viral. Eles pegaram um arco de violino They got the thing that they used to play the violin, e, the bowl of the violin. e aí eles simplesmente pegaram, e não sei se você sabe, aquilo ali é, I don't know. desculpa, aquilo é cabelo de cavalo, é crista de cavalo, crina de cavalo. It's a hair of... Horsehair. horsehair. E aí eles passaram aquele arco de violino And they got that bowl from the violin na mesa de ferro. and the iron table. E imagina, só você jogar areia assim, tá um mess up. And imagine, you just putting sand Tá uma on it, bagunça. it becomes a mess. Quando eles passam o arco, When they put the bowl, é emitido uma frequência. there's a E frequency. naquele exato momento, In the exact moment, começa a formar um desenho na mesa. a drawing starts to appear in the table. Aí daqui a pouco ele pega uma outra parte e passa uma outra parte. And then he gets another part and he puts E o on barulho it. é feio, tipo, um negócio It is assim. a very ugly sound. Porque tocar violino afinado já é difícil. Because to play a violin, that's, Agora imagina That's numa mesa. imagine a table. Mas eles simplesmente passam. But he only puts on Quando it. ele passa de uma outra forma, When he puts it in another vira way, um outro desenho. it becomes Uma outra another frequência drawing. liberada. Another frequency is Outra coisa que released. estava no meio da bagunça. Something else that was in the middle of the começa a mess ser gerado. starts to be Cara, generated. nessa hora que eu estava vendo esse vídeo, When I was watching this video, o Espírito Santo disse para mim assim, the Holy Spirit told me, e disse Deus, and God said, haja. let it be.
Você tem noção Do you understand do que no meio do caos, that amongst o chaos, Senhor libera uma palavra the Lord releases que a traz word forma àquilo que não existe? that brings form to what doesn't exist? Cara, eu olhei para isso e eu falei assim, é isso o poder da I palavra. looked at this and said, this is the power of the É word. talvez no meio da bagunça, It's maybe among nós the liberamos mess, uma palavra we release one e nós word, liberamos ordem, And we release aquilo que parecia organization caos. to what looked chaotic. E disse Deus, And God said, e houve. and there was. E disse Deus, And God said, e houve. and there Cara, e was. cada vez que o cara passava o violino naquela mesa, Every time he would put the bow in ficava that um desenho table, diferente. a different drawing E would eu come fiquei up. imaginando assim, meu Deus do céu. And I was imagining, oh my Imagina se todo God, mundo entendesse imagine if o everyone poder daquilo que é understood liberado através da nossa the boca. power of what's released from our mouth. Porque esse grupo de pessoas que eu te apresentei, Because this group of people I eles sabem presented to you, exatamente o poder daquilo que eles liberam através da boca deles. they know exactly the power of what they Por release que with que their nós, mouth. como cristãos, Why don't we as como imagem e Christians, semelhança de Deus, as image and com o likeness poder of do God, próprio Deus, as with power from God ignoramos o himself, poder daquilo que sai da nossa boca? ignore the power of what comes out from our E mouth? aí agora eu vou trazer o exemplo de Provérbios. And now I'll bring the example of Você Proverbs. pode abrir mais uma vez Provérbios 18, verso de número 20 a 21 para nós aí, pessoal you da mídia? Open Proverbs 18 for Olha us o que one a more palavra vem time. dizer para mim e para você. Entendendo um pouquinho daquilo que a gente já entendeu. Let's see what the word tells us Porque after lembra que eu estou understanding a primeiro te little dando bit. identidade, Remember, I'm bringing you identity para first, depois você ter conhecimento. so then you can have knowledge. Não, é verso de número 20. Verso de número 20, Provérbios 18. A palavra vai dizer para mim e para você, a gente acabou de ler esse texto, presta atenção naquilo que você vai ler. Do fruto da sua boca enche o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. From the fruit of their mouth, a person's stomach is filled. With the harvest of their lips, they are satisfied. Verso de número 21. Verse 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. The tongue has the power of life and death. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. And those who love it will eat its fruit. Deixa eu te fazer uma pergunta. Let me ask you O something. que você está comendo? What are you eating? Porque na maioria das vezes, Because most of the time, a gente gosta we like it. de culpar a Deus We like to blame God de escolhas que fazemos of choices that we made ou de coisas que falamos. or things we said. Mas essa mesma palavra também diz que a palavra não volta vazia. But the same word also says that the Nem a word does palavra not de come back Deus empty. volta vazia. Not the word of God comes back empty. Você tem noção que a palavra diz Do you understand that the que o word profeta says Samuel, that the prophet Samuel, nenhuma das suas palavras caíram ao chão? none of your words will fall to the ground? Sabe o que eu fico imaginando? Do you know what I imagine? Ou esse cara falou pouco, Either this guy spoke little, ou tudo que ele falou or everything he said era de fato de Deus. was in fact from God. Sabe o que Colossenses 3, 16 e 17 vai dizer para mim no final do verso? Do you know what Colossians 3:16 would tell us at the end of the verse? Tudo que vocês fizerem, Everything that you do, sejam com palavras let it be with words ou ações, or actions, façam para a glória de Deus. do it for the glory of God. Então, deixa eu te dar a identidade. So let me give you identity. Você é filho de Deus. You're children of Você é God. imagem e semelhança de Deus. You're image and likeness Você tem of God. acesso à herança do céu. We have access A from gente the acabou de inheritance from cantar heaven. aqui na ceia, celebrar a ceia. We just celebrated the supper. Nós estávamos Communion. declarando, We were declaring, Senhor, pelo seu sangue, Lord, by your nós blood, fomos sarados. we were Nós healed. temos acesso We have às access bênçãos que o Senhor tem para nós. the blessings that Como you have for filho, us. nós acessamos a As herança. children, we access Romanos vai falar isso para mim e inheritance. para você, capítulo de número 8, verso de número 14. Romans 8:14 will tell us Nós this. somos agora filhos de Deus adotados pelo Senhor. We're now children of Eu God, preguei isso adopted by algumas semanas God. atrás para você, você vai lembrar disso. I preached about this a few Você weeks tem ago. acesso àquilo que Cristo tem. You have access to what Porque nós Christ nos has. tornamos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Because we became heirs and co-heirs Você é with herdeiro e Jesus. co-herdeiro. You're heir and Você é co-heir. nação e povo. You're a nation and people. Você é imagem e semelhança. You're image and Você likeness. tem o poder do Espírito Santo. You have the power E of the você Holy ainda Spirit. acredita que não tem poder para liberar vida e morte? And you still believe you don't have power to release life or death? O que a sua boca tem gerado, meu irmão? What is your mouth generating? E aí, sabe o que eu escuto na maioria das vezes? And you know what I hear most of the time? Ah, pastor, nada a ver. No, pastor, that's nothing. Nada a ver. That's not it. E no meu tempo, And back in my eu time, não sou tão novo assim, I'm not that young, nem tão velho assim. not that old. Mas no meu, já posso dizer, no meu tempo, But I can say this, in my time, eu escutava assim, é o demônio do nada a ver. I would hear is the demon of, it's Você nothing. lembra, quem lembra disso aqui? Do you remember this? É os 30 plus, vamos lá. So you're É, about you got it, 30 you if got you it, said ok? yes.
É o demônio do nada a ver, pastor. It's the demon of that's nothing, Não tem pastor. problema eu cantar músicas que exaltem ao Senhor. There's no problem. I can sing songs that will exalt the name of God. Músicas que exaltem a promiscuidade, prostituição, lascívia And the songs that would exalt prostitution e o and pecado. sins overall. Não tem problema de eu declarar obras de vida e obras de morte. There's no problem in declaring words of life O and que words o of Tiago death. acabou de falar para mim e para você? What did James Como é que just de uma tell us? mesma fonte sai água doce e água amarga? How can from a same spring Como é que de uma come mesma salt fonte and sai vida e fresh water? morte? How can a O same que spring você come tem death and declarado life? com a sua boca, What irmão? have you been declaring with your mouth? Eu não vou contar algo que me contaram, I'm not going to say something that someone told me. só para deixar, abre aspas. Just let's open quotes. Experiência pessoal, Personal experience. não é doutrina. It's not doctrine. Eu vou te contar uma experiência pessoal I'm going to tell you a para personal explicar a experience doutrina. to explain the doctrine. Não é lei da atração. It's not attraction, the law of É o attraction. entendimento do poder que eu carrego na minha boca. It's an understanding of the power I carry in my Sabe o mouth. que eu faço toda terça-feira? Do you know what I do every Tuesday? E para mim terça-feira é a nossa segunda, porque segunda é day off. Tuesday for us is our Monday because Monday we're Então off. talvez o único dia que eu não vai responder você é na segunda-feira. Maybe the only day I won't text you back is on Monday. Na terça a gente está junto. Tuesday, it's us. Segunda-feira a gente cuida da minha casa, da minha família, Monday, I'm taking care of my house and my family, do meu suporte emocional, my personal support. né? Você lembra do meu gato? Eu falei para Remember você já, my gente. cats? Vamos lá. I share with you Yeah. guys. Ninguém pegou. Tá No bom, one vamos caught embora. it. Mas na terça-feira, toda terça-feira, But every Tuesday, eu acordo, I wake up como todos os dias, like every other day. eu abro os meus olhos, I open my eyes. eu dobro os joelhos, I kneel down e eu começo a dizer, Senhor, obrigado por esse dia. and I start saying, Lord, thank Eu you te for this entrego esse day. dia. I give you this Eu day. declaro que esse dia vai ser uma bênção. I declare this day Eu will be a profetizo que blessing. todo problema vai ser I resolvido. prophesy every Eu problem will declaro be que esse dia vai solved. ser fácil. I prophesy Eu this declaro day will portas be abertas. easy. I declare Eu declaro open doors. sabedoria e I entendimento para declare resolver wisdom and coisas understanding difíceis. to figure Eu declaro stuff graça out. e favor diante dos homens, I diante do declare Senhor. grace and favor Pai, before eu the men and profetizo the sobre Lord. esse dia. Esse é o I dia que o Senhor preparou para mim. prophesies over this day. Esse é o the dia de Lord portas abertas. prepared for me. Esse é um It's the dia day de of open vida. doors, Esse é of o dia de life, graça. of Esse grace. dia vai ser fácil. This day will be easy. Amém. Amen. Aí sabe quando acaba a terça-feira? You know, when Tuesday's over, Nossa, esse dia foi fácil. oh my God, today was easy Esse day. dia foi uma bênção. Today was a blessing. Nossa, aquele atendimento que ia ser bronca. That moment that was going to be hard for Foi tão me fácil. was so easy. A palavra diz The word says que quando Jesus vai multiplicar o primeiro pães e peixes, that when Jesus is going to multiply a the palavra bread and diz, fish e for the first tendo time, dado graça. the word says he gave thanks. E tendo dado graças. Having given thanks. Qual foi a última vez que você agradeceu por aquilo que o Senhor te deu? When was the last time you have thanked God for what he has given you? Porque gratidão Because gratitude gera milagres. will generate miracles. Gratidão multiplica. Gratitude will multiply. Senhor, obrigado. Lord, thank you. Jesus, Jesus, corta para Jesus. let's go back to Na Jesus. frente do túmulo, In front of the tomb, tira a pedra. remove the stone. Pai, obrigado, Father, thank you. porque o Senhor me ouve. Because you hear me. Lázaro, vem para fora. Lazarus, come out. Você está entendendo onde eu estou chegando? Do you understand where I'm getting to? Você é imagem e semelhança. Your image and likeness. Você tem poder. You have power. Você tem autoridade. You have authority. Você está tendo conhecimento. You are having E o Espírito knowledge. Santo vai te dar revelação. And the Spirit will give you Por isso, revelation. irmão, em momentos difíceis, That's why in hard moments, para de reclamar. stop E complaining comece a liberar a palavra de and Deus. start to release words Para of de God. dizer pro teu filho, Start telling your nossa, que children, menino difícil. oh my God, you're so Mas hard. adolescente é tão difícil Oh de my God, entender. teenagers are so hard to Nossa, que menino understand. rebelde. Oh my God, he's so Nossa, rebel. começa a declarar, esse menino é uma bênção. Start to declare Eu this kid profetizo is a vida de Deus blessing. sobre I ele. prophesy life Eu of declaro God que ele over vai ser um him. menino santo, I declare he'll purificado, he will be cheio do purified. Espírito He'll Santo. be full of the Holy Qual foi a Spirit. última vez que você declarou sobre o seu casamento? When was the last time you Meu declared over casamento é your uma wedding? bênção. My Meu marriage is a casamento está blessing. guardado e protegido pelo My Senhor. marriage is kept by the Qual foi a Lord. última vez que você declarou When was the last time you sobre as suas declared finanças? over your finances? Não vai faltar. I will not Vai lack ter anything. provisão. There will be Qual foi a última provision. vez que você declarou sobre a enfermidade? When was the last time you Eu declared declaro over infirmity? cura. I Eu declare declaro healing. vida. I declare life. Qual foi a última vez que você declarou sobre as suas necessidades When was the last físicas ou time emocionais? You declare of your needs, physical or emotional, Sobre os seus pensamentos? over your thoughts. Pastor, eu estou nervoso. Pastor, I'm nervous. Eu estou ansioso. I'm anxious. É impressionante It's impressive como o crente how Christians gosta de tomar para si like to take for themselves coisas que não são deles. things that they're not for Por them. exemplo, For example, a minha ansiedade, my anxiety, o meu TDAH. my ADHD.
a minha depressão, my depression, os meus traumas. my traumas. O que a sua boca tem gerado? What is your mouth generating? Vida, Life, morte, death, libertação deliverance, ou ambientes cativos, or environments that will keep you Justiça captive, justice, ou difamação, or defamation, oração prayer, ou fofoca, or gossip, milagres miracles, ou incredulidade. or lack of belief. Hoje eu falo com você Today I talk to sobre you o poder da about palavra. the power of the Se word. até o violino na mesa Even the bow of the violin tem a in the table, capacidade, the bowl, através daquilo que ele has gera, the capability to gerar ambientes e realidades diferentes no meio da generate bagunça, different environments among eu estou mess. sugerindo para você, I'm suggesting baseado to na you, palavra que a gente crê, based on the word that we no believe, entendimento que a palavra nos and revela, understanding that the word que gives você pode us, fazer coisas ainda that you maiores. can do even great things. Você pode fazer coisas ainda maiores. You can do even greater things. Você entendeu a sua identidade. You understood your identity. Agora você tem conhecimento. Now you have E knowledge. lembra que o Senhor, ele é a fonte de And conhecimento. understand the Lord is the source of wisdom Ainda and que understanding. esse grupo de pessoas Even if this group of people, possam ter acesso à fonte de conhecimento, they may have access to the eles têm source of conhecimento knowledge, por um outro lado. they have knowledge from E eu nem another vou falar side. sobre o outro lado, And I'm not going to talk about that porque eu não estou side, aqui para fazer propaganda do outro lado. because I'm not going to Eu estou aqui para fazer talk propaganda about do the reino other de side. Deus. I'm going to talk about the kingdom of God. Mas o ponto é, But the point desde o is, princípio, from the start, sabe algo que eu me pergunto? you know something I ask myself? Talvez você não se pergunte algumas coisas, Maybe you don't ask yourself some mas eu things. sou muito curioso, eu me pergunto muito sobre muita coisa. But I'm very curious, so I ask myself many Eu things. fico me perguntando assim, será que se Adão e Eva I ask myself, what if Adam and Eve tivesse perguntado ao Senhor had asked the Lord, o que é o conhecimento do bem e do mal, what is the knowledge of good and bad? o Senhor não teria falado? The Lord wouldn't have told them? Se o Senhor é a fonte de sabedoria e conhecimento, If the Lord is a source of wisdom and knowledge, o problema não era ter conhecimento do bem e do mal. the problem was not having knowledge of good and evil. O problema era desobedecer ao mandamento. The problem was disobeying a commandment. Você entendeu? Do you understand? O problema não era ter conhecimento do bem e do mal. The problem was not O having knowledge problema of era good and evil. desobedecer ao mandamento. The problem was being disobedient. Obediência é vida, Obedience is life. desobediência é morte. Disobedience is death. Eu tenho plena convicção, I have full conviction, conhecendo o caráter do meu Deus. knowing the character of my God. Deus, me ensina sobre isso. God, teach me about this. Claro, filho. Of course, son. Obtiveram conhecimento They got knowledge de uma outra forma. from another side. Volto a dizer, I go back to saying identidade, identity. conhecimento. O Knowledge. Senhor é fonte de The conhecimento. Lord is source of Então, wisdom and tem um knowledge. problema também. So there's another Se até problem. hoje você não sabia disso, Even so if to this day you didn't know Paulo this, fala, é melhor que você não soubesse. Paul's saying it's better you don't Porque know. uma vez que você sabe, Once you do know, agora você lida now you com have o to que deal você with acabou it, de ouvir. what you just heard. Porque você não vai mais fazer por ignorância. Because you're not going to do it out of ignorance. Você vai fazer por escolha. You're going to do it by choice. Porque você vai ter a escolha Because you have the de num choice dia difícil of in a hard ou day, liberar palavras de maldição either release words of ou curse liberar palavras de vida. or release words of Irmão, eu life. não estou falando que é fácil. I'm not saying it's easy. Eu nem vou perguntar quem já levou pino de alguém. I'm not going to ask who has taken Ou se something aquele from seu someone, funcionário abençoado só faz coisa or errada. if that employee of yours only does Dá wrong vontade de você things. falar assim, ô abençoado. You want to say, oh, blessed Né? one. Mas But o que a palavra nos diz what the word é que nós tells temos us poder e autoridade that we have para power and transformar authority to transform, todas as coisas, all things. para trazer existência às coisas que não to existem. bring existence to Você things está that do not entendendo onde eu estou exist. chegando com você? Do you understand what Identidade, I'm getting? Identity, Conhecimento, knowledge, revelação. revelation. Irmão, eu posso estar falando um monte de coisa aqui para você. I can be saying many things to you E ainda here, assim você está falando assim, são palavras. and you still tell me it's just words. Ok. Okay, Eu estou tendo entendimento I'm having the através da understanding palavra, through the word da revelação que isso traz para mim. of the revelation that Se this você brings to começar a me. entender a partir de hoje, If you start understanding se o from Espírito today Santo trazer on, revelação, e eu oro isso nessa manhã, the Holy Spirit brings que revelation. os seus This is olhos what I sejam pray for, abertos, that your eyes sua may be mente open, possa entender your isso, mind may que understand it, você tem na sua boca that you have in your o mouth. poder de gerar vida. the power of E isso generating traz para life. você agora a autoridade. Now this brings you authority. Agora eu vou entrar na mensagem. Now I'm going to get to the sermon. Ok. Você entende o poder da oração? Do you understand the power of prayer?
Você entende o poder da oração? Do you understand the power of prayer? O que você estava mostrando para o seu irmão aí What you showed your brother just now não era só uma pequena parte do seu membro. is not just a member of your body. É a arma que o Senhor te deu It's the weapon the Lord gave you para gerar vida, to generate life, para liberar pessoas, to release people, para perdoar to pessoas, forgive people, para trazer to bring o céu para a terra. heaven to earth. É a sua maior arma. It's your biggest weapon. Como você tem usado How are you using it? a arma que o Senhor tem te dado? The weapon the Lord gave you. Você tem usado para ferir pessoas? Have you been using it to hurt Ou people? você tem usado para destruir o inferno? Or have been using it to destroy hell? Você tem usado para libertar Have pessoas? you been using it to deliver Ou você tem people? levado pessoas a um lugar de depressão, Or have you been taking de people to a place opressão, of depression, de manipulação? oppression, manipulation? Como você tem usado as armas que o Senhor tem colocado? How are you using the weapons Como that the você Lord tem gave usado you? a arma que o Senhor colocou em você? How are you using the weapon the Lord put inside of you? Sabe qual que é o maior problema hoje? You know what the biggest problem is Quando a today? gente fala para a igreja, vamos orar. When we say to the church, let's pray. Abre a boca, igreja, vamos orar. Open your mouth and let's pray. Uma vez eu tive aula com uma pastora Once I had a class with this pastor. cabulosa. She was amazing. E ela estava falando sobre o Espírito Santo. And she was talking about the Holy Spirit. Ela é formada também no Rhema. She graduated from Rema. E aí um dia a gente estava no Carisma lá em Tampa. And we were at a Charisma in Tampa. Carisma é o nosso seminário teológico. Charisma is our theology seminary. E ela falou assim, vamos orar. And she said, let's pray. Abra sua boca e comece a liberar palavras de vida. Open your mouth and start releasing words of life. Aí dentro de uma sala, Inside of a room onde só tinha crente, where there's only Christians, pessoas aprendendo sobre a palavra. people learning about the word. Sabe o que a gente ouvia? Do you know what we heard? Nada. Nothing. Aí sabe o que ela disse? You know what she said? Sabe por que você não consegue gerar isso aqui? You know why you can't generate this here? Porque você não gera isso na sua casa. Because you don't do this at home. Não adianta a gente falar assim, vamos igreja, ora. We can't say, let's go church, let's pray. O que eu faço agora? What do I do now? Não é um ambiente normal. It's not a normal environment. Comum. It's not a common environment. Eu poderia falar que, gente, oração é comunicação com Deus. I could say prayer is É communication você with falar God. com Deus. It's you talking to God. Relacionamento com Deus. Relationship with God. Talvez você fale assim, amém, pastor, amém. You might say amen, pastor, amen. Mas eu preciso que você entenda de uma vez por todas. But I need you to understand once and for A all autoridade, the authority através da revelação, through do revelation conhecimento que Deus já te deu, of the knowledge God has de already quem given você é you, nele, of who you are in para Him, entender o poder que você to carrega na sua understand the boca. power you carry in your mouth. Oração Prayer é a coisa mais poderosa que existe. is the most Eu powerful thing poderia there trazer is. inúmeros exemplos para você. I could bring many examples. Eu posso trazer exemplos onde o Senhor levantou homens no Antigo Testamento I can bring examples where the Lord raised men para in the Old liberar Testament palavras to release sobre a words natureza. over the Não vai nature. chover. It won't E rain. não choveu. And it didn't rain. O sol vai parar. The sun will O stop. sol parou. And the sun stopped. E vai descer praga sobre o Egito. There will be things E against the desce praga desert. sobre o And things Egito. come against the desert. Egypt. Você está entendendo o que eu estou falando? Do you Deus understand what I'm levantou saying? inúmeros profetas God, He raised para many liberar prophets palavras, to release words, para mudar to change não só a realidade natural, not only the natural mas a reality, natureza. but nature. Palavras que mudaram a natureza, Words that change palavras que nature, mudaram o curso da história, words that change the course palavras of que history, trouxeram o povo de Deus de volta a um relacionamento. words that brought the people of God back to relationship. Agora vamos falar do Novo Testamento. Now let's talk about the New Testament. Eu lembro aonde todos estavam reunidos em um só lugar, I remember where everyone was together in one place, orando. praying. E de repente, And o suddenly, Espírito Santo desceu sobre eles. the Holy Spirit came upon them. Eu lembro que a palavra diz I remember the word que essa says igreja that this church estava orando was praying, e Pedro estava preso and Peter was in e prison, o Senhor o libertou. and the Lord freed him. Essa mesma palavra vai dizer para mim The same word will tell que me palavras foram liberadas. that words were released. Levanta e anda. Raise up and walk. Seja curado. Be healed. Há poder There's power na palavra. in the word. Então,
Hoje eu quero terminar esse culto de um jeito diferente. So today I want to finish the service in a different way. Porque eu te dei a sua identidade. Because I gave you your Eu identity, te dei conhecimento. I gave you Eu knowledge, espero que o Espírito Santo tenha te dado a I revelação. hope the Holy Spirit gave you Porque revelation. conhecimento você pode ter em qualquer lugar. Because knowledge you can get anywhere. Revelação só o Espírito Santo pode te dar. Revelation, only the Holy Spirit can give it to you. Você entendeu sua autoridade. You understood your authority. Eu quero terminar esse culto diferente. I want to finish the É service claro que a gente differently. vai fazer a oração mais importante da sua vida hoje. Yes, we will pray the most important prayer of your Isso life também é today. importante, This is also que important você está declarando. because you're declaring. Mas hoje eu quero fazer algo talvez um pouco diferente. But today I want to do something a little bit different. Eu quero convidar você I want to invite you a usar to be bold a sua arma mais poderosa nessa manhã. and use your most powerful weapon this morning. Eu não sei o que você precisa. I don't know what you need. Eu não sei quais são as realidades que você quer gerar nessa manhã. I don't know what the realities you want to generate this Se são morning. vida, se é morte. If it's life or death, Eu realmente não sei. I really don't know. Mas eu acho But I think que você entendeu that you understood que hoje that today não depende só do Senhor. it doesn't depend only on the Lord. Talvez dependa um pouquinho de você. Maybe it depends on you a little bit. De você abrir a sua boca It depends on you opening your mouth e começar a declarar vida and start to declare life sobre a sua casa, over your house, sobre os seus filhos, over your children, sobre o seu trabalho, over your job, sobre as suas finanças, over your finances, sobre os seus próximos dias. over your next days. Queria que vocês colocassem de pé. I'm going to ask you to stand up. Eu não quero te dar mais do que 1 minuto, I don't want to give you more than a minute, mas eu queria que nesse 1 minuto, but I want you in this 1 minute, talvez você começasse a gerar coisas maybe you start to generate things que você não gera há dias, that you don't generate in days, há meses, in months, há anos, years, ou talvez que você nunca gerou. or maybe you have never generated this before. Mas como Zacarias, But as Zechariah, num dia normal, in a normal day, servindo ao Senhor, serving the Lord, buscando a sua face, seeking His face, talvez hoje o Senhor possa responder a sua oração. maybe today the Lord can respond your prayer. Feche seus olhos nessa manhã. Close your eyes this morning. Eu quero convidar você, I want to invite you, não através de uma música, porque a gente vai tocar, not only through a worship song that we will sing, não através de uma canção, porque a gente vai cantar, not through a song that we're going to play, mas através do conhecimento de quem você é, but through knowledge of who you are, da revelação do que o Senhor colocou nas suas mãos, of the revelation of what God put in your ou melhor, na hands, sua boca, or better say in your mouth, o poder de gerar vida, the power to o generate poder de life, gerar morte. power to generate death. Comece a liberar palavras de vida nessa manhã. Start to release words of Comece a life liberar this sobre a tua morning. casa, sobre a tua família. Start to release over your Vamos, house, your igreja, family. vamos fazer Let's go, de church. fato isso um ato profético Let's nessa manhã. do this an act of Comece a a liberar prophetic sobre act. ambientes de morte, Start to release over sobre environments of death, ambientes de enfermidade, over environments sobre of ambientes infirmity, de opressão. over environments of Vida de oppression, Deus. life of Pai, God. nós liberamos essa palavra nessa manhã. Father, we release Nós this word cremos this em tudo aquilo morning. que o Senhor pode We fazer believe in everything pela you can nossa do, casa, through our pela nossa houses, família, for our pelo nosso families, futuro. for our future. Jesus, nós declaramos palavras de vida nessa manhã. Jesus, we declare words of Nós life declaramos this problemas morning. sendo We resolvidos declare nesses próximos problems being dias. solved in Nós the next declaramos few days. libertação We dos declare enfermos nessa manhã. deliverance of the sick Nós this declaramos morning. cura sobre os enfermos We nessa declare manhã. healing over the Sobre sick todo this morning. pensamento, Over every sobre thought, toda ansiedade. over every Nós anxiety. declaramos se aquieta, We ó alma. declare your Nós soul will declaramos rest. mente. We declare Seja minds submetida ao Senhor. being submitted Nós to the declaramos Lord. os nossos filhos serão uma We bênção. declare our children will São be herança blessings. do Senhor. They're blessings Eles of serão God. conhecidos They will be como aqueles que known carregam a as presença. those who carry A the nossa presence. casa Our será house cheia da will glória, be filled of da your presença, glory, of the do poder do presence, Senhor. of the power Começa a of the declarar sobre o Lord. teu trabalho. Start to declare over your Declaro job. portas abertas, I declare open contratos doors, assinados. signed Eu declaro contracts. provisão I divina. declare divine Declaro vida de provision. Deus sobre a minha I vida. declare life of God over my Declaro sobre life. toda enfermidade. I declare over every Sai infirmity. agora em nome de Leave Jesus. now in the Nós name of declaramos sobre Jesus. essa We igreja declare right now crescimento, over this church growth, expansão, expansion, avanço. Que a tua advancement. palavra That your word seja levada may be taken aos quatro cantos da to terra. the four corners Nós of the earth. declaramos, We porque declare, entendemos o poder da we palavra. understand the power of the Nova word. York será salva New York will be saved pelo poder by the do power Senhor Jesus. of the Lord Nós declaramos Jesus. crianças, We declare children, jovens, youth, adolescentes, teenagers, famílias families sendo tocadas being touched pelo poder do Espírito by the power Santo. of the Holy Nós declaramos Spirit. vida de We Deus declare life of em God Queens, in Queens, Brooklyn, in Brooklyn, Manhattan, in Manhattan, Bronx, in Bronx, State Island, over Staten Long Island, Island, Long o Island, estado de Nova York, the state a of New nação York, americana the American e aos nation, confins da terra. and to the end A of the earth. presença do Senhor, The presence a of the presença Lord, do Senhor the presence